Quando você olhar alguém vivendo uma vida talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais suave, talvez nem seja a realidade que você acredita. Talvez a vida daquela pessoa seja muito mais difícil e desafiadora do que você pode imaginar. Mas como você não tem acesso e talvez você olhe apenas o momento que a pessoa está vivendo, você não conhece a história daquela pessoa. Então eu tenho aprendido que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de decisões. E quando você decide errado, inevitavelmente, você que já teria suas guerras que seriam comuns, você vai trazer para a sua vida batalhas que talvez nem precisaria viver. Imagine, as guerras de cada um, as guerras particulares de cada um de nós, as guerras cujas quais nós sequer, às vezes, elas são tão intensas, elas são tão fortes, certo? Elas são em áreas tão particulares e nós às vezes vivemos e sequer temos coragem de pedir ajuda para alguém enfrentar conosco. Guerras que você consegue pedir ajuda, pedidos cujos quais você pode relatar para outras pessoas pedindo ajuda em oração, não costumam ser as grandes guerras de fato da vida. As guerras mais perigosas são aquelas cujas quais você sequer pode repartir, sequer pode pedir oração, ou se pedir oração, não pode dizer o propósito pelo qual a pessoa está orando, o que você tem vergonha, tem receio de que a sua história ou essa sua batalha chegue até outra pessoa. Vieram um anônimo, um Zé Ninguém, um borra-botas, ninguém sabia quem ele era. Ele é o filho mais novo de uma família que não é muito relevante em Belém. Porém, por causa de um ato heróico, por vencer num duelo o maior oponente dos inimigos, o gigante Golias, nativo da cidade de Gate, Davi ganhou o respeito de todo Israel. Agora todas as pessoas sabem quem é o filho de Jessé, o menino que apacenta umas poucas ovelhas, que anda com um pedaço de pau e uma pequena tiradeira, que carrega consigo um instrumento musical. Este menino sai do anonimato e ganha prestígio. Os soldados agora sabem quem ele é, ele salvou a vida de muitos. As mulheres agora gritam seu nome, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Porém, com este ato heróico, bravio, Davi vai enfrentar um sério problema: a perseguição do rei de Israel. Saul vai se tornar implacável e quer matá-lo. A inveja de Saul se acende, porque se você pensa que as coisas vão tornar-se mais fácil quando você começa a vencer, se você pensa que as coisas vão se tornar mais suaves, você está muito enganado. Muitas vezes, quando as coisas começam a acontecer a seu favor, as perseguições, as invejas, as intrigas, elas sobrevêm sobre você. Isso causa confusão na maioria de nós, porque se estamos obedecendo, se estamos oferecendo o melhor de nós, por que é que as pessoas vão nos perseguir? Por que é que vamos ter problemas? Foi mais fácil, lidar com o rei, foi mais fácil, ou melhor, foi mais fácil lidar com o leão, com o urso, com o gigante, com perseguições que eram externas, mas agora as perseguições não são mais externas, agora a perseguição está dentro de casa. Quem está perseguindo é o rei, é Saul, e Davi está cansado de fugir. Ele teve que abandonar sua família, ele teve que abandonar tudo. Ele é um foragido sem crime. Que crime cometeu Davi? Nenhum, mas ele está fugindo. E esse é um texto que lemos, que ele está cansado, ele não tem mais para onde fugir. Então ele diz para ele mesmo: algum dia eu vou perecer na mão de Saul, eu não tenho mais para onde fugir, Saul vai acabar me matando. Bom, ele tem uma ideia, a única ideia que ele tem é: eu vou fugir para a terra dos filisteus, eu vou falar com Aquis, o rei de Gate, e vou pedir asilo, eu vou pedir para ficar lá. Presta atenção, Davi está querendo fugir para a terra do inimigo que ele matou, porque a terra do inimigo naquele momento, ela é menos perigosa do que sua própria terra. O povo inimigo para ele é mais confortável, porque já que ele sabe que está no meio de inimigo, ele é mais vigilante, ele está pronto. Mas quando nós achamos que estamos no meio de amigos e na verdade estamos no meio de inimigos, isso pode ser muito mais prejudicial. E é isso que ele está dizendo: eu vou optar a sair dos termos administrativos de Saul, eu vou sair das terras que ele domina e eu vou para a terra dos filisteus, eu vou para Gate, mas lá ninguém gosta de mim, mas aqui também não, mas lá as pessoas me perseguem, mas aqui também, e para mim é melhor eu estar num lugar onde eu já sei que eu tenho que me manter vigilante do que estar num ambiente onde eu possa ou acabe sem notar, abrindo a guarda. Então é isso, o capítulo de número 27, ele vai falar desse episódio, o momento em que Davi foge de Saul e vai pedir abrigo em Gate, no meio do povo filisteu, com Aquis.
Aquis. Aquis o recebe estranhamente. Davi está com 600 homens e nem todos eles são gente boa. Eu já vou te mostrar isso mais à frente. Mas ele está com 600 homens, então de certa forma ele é uma ameaça. Mas Aquis o recebe e diz a ele: fica comigo em Gate. Mas Davi disse: eu não quero ficar em Gate. Eu não vou ficar aqui. Eu sei que os caras daqui não gostam de mim. Eu sei que as coisas aqui não serão fáceis. Não, eu não quero ficar nesse ambiente. Não, me arruma uma terra, Aquis. Me arruma um lugar aqui, onde Saul não vai vir me pegar e onde eu não quero ninguém me olhando com carinha virada, com um bico, com as pessoas, porque ele sabe, a família de Golias mora em Gate. Então, inevitavelmente, ele teria problemas para ficar lá. Eu quero te mostrar que a vida desse cara não é esse mar de rosa que às vezes você vê as pessoas pregando. Eu quero que você entenda que não foi fácil para ele. Não, é um cara obediente, pelo menos até o presente momento. Lá na frente ele vai deslizar, não é perfeito, mas a situação não é fácil para ele. Ela não é cômoda para ele. Ele diz: me arruma um local. E aí Aquis disse: eu vou te dar Ziglag. Vai para lá e se estabeleça em Ziglag. E assim faz Davi. Vai poder dormir tranquilo, vai poder ficar um pouco em paz, porque isso não vai resolver o problema dele, mas pelo menos é um pouco de refrigério. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei há quanto tempo você está lutando, eu não sei há quanto tempo você está batalhando, mas aprenda uma coisa: em alguns momentos você tem que criar para você um ambiente de refrigério, que senão você não vai suportar. Você precisa continuar vivo quando o milagre de Deus acontecer, porque senão você sofre tanto que quando o milagre chegar, você não tem nem mais prazer de vivê-lo. Davi está vivenciando isso. Ele está na terra dos filisteus? Sim. Pode dormir tranquilo? Pode. Tem gente olhando para ele diferente? Não. Ele está vivendo pelo menos um momento de paz. Mas aí, os filisteus resolvem fazer guerra contra Saul. Agora Aquis vai sair numa incursão contra Saul. E Davi está morando nas terras de Aquis. Os 600 homens que estão com Davi vão lutar agora do lado oposto. Na primeira guerra ou na primeira batalha, Davi é um soldado que milita por Israel. Agora Davi vai lutar contra Israel. Olha só, contra seu próprio povo, contra sua própria nação. E deixa eu explicar uma coisa a você, queridos. Davi poderia ter matado Saul a hora que quisesse. Aliás, ele foi instruído por seus soldados a matar Saul, dizendo: seus soldados disseram a ele: o Senhor está entregando o teu inimigo. E Davi disse: eu não vou matar o ungido do Senhor. Eu não vou matar. Eu não vou. Presta atenção. O cara está querendo matar ele e ele tem a oportunidade de matar o cara e não faz. Mas o que você está querendo dizer? E às vezes, para não fazer o que para você seria tão fácil, requer de você muito mais coragem e valentia. Tem gente que está te tratando mal, fazendo coisas que não devem contra você e não tem 1/10 do poder que você tem. Se você levantasse para agir, você destruiria essa pessoa. Mas por favor, aprenda. Davi não faz nada contra Saul, mas ele está na batalha. Ele vai com Aquis, mas caminhando com Aquis, os príncipes dos filisteus chamaram o rei e disseram: ô majestade, que história é essa? Nós vamos levar esse indivíduo aí conosco, esse Davi? Ele vai trabalhar pro nosso lado? Isso aí não tem caráter não, meu irmão. Quando nós chegarmos lá na batalha, sabe o que vai acontecer? Você lembra? Ele é daquele povo de lá. Ele se levanta e vira um inimigo contra nós. Não vamos levá-lo. Não vamos. Ele não vai conosco. Aqui chama Davi e diz Davi, capítulo 29. Davi, você é um cara legal. Eu confio em você. Até hoje você foi honesto comigo, mas os meus príncipes não querem a sua companhia. Presta atenção. As coisas também não estão resolvidas, não. Os filisteus fazem questão de dizer que não querem ele por perto. Bom, ele não pode ficar no seu povo. Por mais tranquilidade que ele tenha no ambiente dos filisteus, ele também não pode ficar, porque os filisteus não têm prazer na sua presença. Mas a guerra está estabelecida. No capítulo 29, Davi é dispensado. Aqui diz: volta para Ziglag, cara. Pode ir. E nós vamos contra Saul. Nós vamos pelejar contra ele. Meus príncipes não querem a sua presença. E aí o capítulo 30 entra em cena. E agora, quando Davi volta para Ziglag, o problema está estabelecido. Os amalequitas entraram em Ziglag, queimaram a cidade toda e levaram cativa todas as crianças. Escute bem isso aqui, o soldado de Cristo. Olha só. Saul está vivendo a guerra dele lá contra os filisteus. Davi não vai para a guerra contra Israel, mas vai enfrentar a guerra contra os amalequitas. Isso demonstra que tanto Davi quanto Saul têm suas guerras. O que eu tenho a minha, você tem a sua, Geraldo. Reinaldo, você tem a sua. Abner, você tem a sua. Mary, você tem a sua. Cada um de nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Saul está vivendo a dele contra os filisteus. Davi, que está pensando que não vai lutar, volta para casa. Quando chega em casa, o que vê? O caos. Cadê as mulheres, as crianças, a cidade? Capítulo 30, verso 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em... Que povo? Que povo que quer tacar pedra nesse cara? Que povo que você acha que quer tacar pedra nele? Se quando ele volta para Ziglag não tem nada, quem é que está querendo tacar pedra nele? Todos os homens. Agora, seus próprios homens querem apedrejar porque estão amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. O cara tá num ambiente, irmãos, onde tá ruim de tudo quanto é lado. As coisas não estão boas para ele, não. Se você olhar
olhar nessa situação, você vai ver para onde é que ele vai. Mas Davi se reanimou no seu, ao contrário de Saul, que está lá vivendo as suas batalhas. Davi também está vivendo a dele. Saul é um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, foi por isso que Davi não matou. Davi também é um homem de Deus, sim ou não? Mas cada um está vivendo sua batalha. A diferença entre Saul e Davi é que Davi tem um lugar para se reanimar. E esse lugar é o... Então eu vou te dizer uma coisa. Provavelmente você está cansado. Provavelmente às vezes você está desanimado. E lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos, com sua saúde, seus negócios. Quer com um estranho filisteu, quer com um irmão judeu. Você pode estar cansado. Você precisa de um lugar para reabastecer. E esse lugar é o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável, porque tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto, irmão. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que dá vontade de dizer, chega, eu tô cansado. Senhor, se o Senhor me der, eu não quero mais. Nesse dia, vai pros pés do Senhor, que o Senhor vai estar lá. E se reanima nele. Aguarda, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Olha só. Ele se fortalece no Senhor. Mas olha que coisa interessante. Verso 22, capítulo 30, verso 22. Que tipo de homem Davi está andando? Na igreja do Davi tinha os perversos e os... Ele trabalha com perverso e maligno? Sim ou não? Ele trabalha com gente boa, crente, decente? Sim ou não? Sim, mas também tem perverso. Onde, pastor? Na igreja. Tem perverso, tem maligno. E Davi trabalhava com essa turma, sim ou não? Isso aí. Joio junto com... E quem é que resolve isso? Pastor ou o Senhor? Pois é. E a obrigação sua saber que na congregação tem perversos e malignos. Então proteja-se contra os perversos e malignos. Cuidado com quem vocês contam as coisas. Tempo atrás uma irmã falou, vou sair dessa igreja porque aqui só tem fofoqueiro. Eu falei, não só tem não. Também tem. Tem muita gente túmulo, mas tem gente que é outdoor. Você falou, vai contar pra todo mundo, sim ou não? Sim. A irmã contou que o marido dela não estava muito legal. Uma irmã, a irmã não guardava dinheiro, imagina o segredo. A irmã contou pra todo mundo. Aí ela queria sair porque na igreja tinha fofoqueiro. Aí eu falei com ela, tem fofoqueiro mesmo. É porque fulano é uma fofoqueira, língua de trapo. Falei, fofoqueira, língua de trapo dos infernos. Ela é mesmo. Eu falei, mas eu queria saber quem foi a fofoqueira dos infernos que contou pra outra fofoqueira dos infernos. E ela falou, aí fui eu, não sou fofoqueira dos infernos não. Então é obrigação sua descobrir pra quem você empresta dinheiro. Aí empresta, não fala com o pastor, mas quando o irmão não paga, pastor, o senhor tem que fazer. Não paga. Eu não tenho nada. Lasque você que emprestou. Receba na outra vida. É verdade, tá certo? Então tinha com ele perversos e malignos. Homens difíceis de lidar. Gente de dura serviço. Porque a vida faz assim. Seria tão bom se só mandasse pra você gente boa, docinho. É assim que a vida faz? Não, tem gente que presta, tem gente que não presta. Tem aproveitador e gente que vai te ajudar. Sim ou não? Tem gente boa e gente ruim. Tem filho de Deus e filho do... E é obrigação sua, não é minha. Eu tenho que achar quando vai se relacionar comigo. Você tem que ficar esperto. Porque tem perverso e mal. Parece até filme de terror. Mas tem. E qual é o problema aqui? É que, olha só o que vai acontecer. Davi vai à batalha contra os amalequitas. Você sabe por que Saul perdeu o governo? Saul perdeu o governo porque Deus mandou ele ir e matar quem? Os amalequitas. Se Saul tivesse matado os amalequitas, Davi não estava lutando com os amalequitas. Deus havia dito, mate os amalequitas. Não brinque com esses caras. Não brinque com esse hábito. Não brinque com essa pessoa. Não brinque com este relacionamento. Não brinque com isso, porque isso vai se tornar para você um grande inimigo que vai lutar contra você ou contra seu filho. Contra você ou contra alguém que vai vir depois de você. Não brinque. Davi entra na batalha contra os amalequitas. E sabe o que acontece? Ele vence. Foi lá, derrotou os amalequitas, pegou as suas duas esposas, pegou seus filhos, os homens que queriam apedrejá-los. Estes homens aí que dentre eles tinham os perversos e os malignos. Eles agora também resgataram suas famílias. Davi agora está voltando vitorioso de uma batalha. E Saul está pelejando a dele. A batalha de Davi não é responsabilidade de Saul. E a batalha de Saul não é de responsabilidade de Davi. Porque cada um tem sua própria batalha. Tem batalha que dá para arrumar um aliado? Tem. Mas tem batalha que é duelo. Davi e Golias. Levo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Cadê o meu aliado que disse que ia estar no monte quando o inimigo viesse? Ele não veio. E quando quem disse que te ajudaria não vai te ajudar, só tem um socorro bem presente na hora da angústia. O meu socorro vem do que fez o céu e a terra. É com ele que nós podemos contar. Não interessa se você tem pai, se você tem marido, se você tem pastor. Não interessa, meu irmão. Tem batalha que é você e Deus. Se ele não entrar, ninguém entra para te defender. É assim que funciona. É desse jeito. Porque se Deus não entrar com providência a nosso respeito, o inimigo vai nos destruir. Davi agora está voltando. Só que quando ele estava indo para Ziklag, 200 de seus homens não tinham mais força. Até porque você deve saber que para tocar um exército, uma coisa é essencial: comida. E arrumar comida para 600 homens e água não é fácil. Então 200 homens de Davi
Davi não conseguiam, ou não conseguiram ir a Ziklag, mas ficaram guardando os suprimentos, as bagagens, enquanto os 400 foram. E 400 foram o suficiente para vencer os amalequitas. Por quê? Porque Deus era com Davi, Deus era com ele. Então quando ele volta, deixa eu ler. Então todos os perversos e malignos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Olhe bem, os 400 homens voltaram e disseram: eles não foram conosco, eles ficaram aí guardando a bagagem, então eles não vão levar nada. Eles que levem apenas sua esposa e os seus e se dê por satis. Aí entra o homem de Deus. Você sabe por que esses 400 homens estão dizendo isso? Porque na cabeça deles, quem foi que ganhou? Eles. E quando você pensa que é você que vence, ninguém tem direito na sua vitória. Quando você pensa que o dinheiro que você tem é seu e é só para você, é porque você tem certeza que Deus não fez nada para você prosperar. Eles não fizeram nada, nós é que vencemos, então não vamos dar nada para eles. Verso 23, porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Aí, meu irmão, segura essa aí, e pode não ser legal. Tudo que você tem, só tem porque o Senhor te deu. E boa parte do que você não tem, se você tivesse feito a coisa certa, teria. Boa parte do que você não tem porque não foi buscar, porque o que é seu fica lá, e ninguém pega o que é seu. Não tem essa história não. Davi, certo? Está dizendo: o Senhor nos deu, Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. É isso aí. Eles ficaram guardando a bagagem. Agora, olha o verso 26. Quando Davi chegou a Ziklag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos E quem não foi, ficou orando. E nem toda batalha é feita no campo não, meu irmão. Tem batalha que é no joelho, tem batalha que é na madrugada, é na presença do Senhor. É assim que funciona. Davi sabia disso. Os anciãos não puderam ir à guerra, mas ele envia presentes e diz para os caras: está aqui uma parte do despojo dos nossos. E capítulo 31, verso 4. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse com ela, para que não venham esses incircuncisos. Você lembra de alguém usando essa palavra? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus? Preste atenção. Saul também está lutando sua batalha. Saul também está lutando sua guerra. Enquanto Davi luta dele, Saul luta dele. O Deus de Davi é o mesmo Deus de Saul. Saul perde a guerra, Davi ganha a guerra, porque Deus ama mais a Davi do que a Saul. Então quem perdeu? Davi disse que quem ganhou a guerra dele foi quem? E quem perdeu a guerra de Saul? Quem foi que perdeu a guerra de Saul? O Saul. Quem perdeu a guerra do Saul foi o Saul. Porque o nosso Deus, ele não perde. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas cada um trava sua própria guerra. Davi sai vencedor, Saul sai perdedor. E o que é isso? É a igreja. A igreja tem muitos Saul. Pessoas que desobedecem, negligenciam, brincam com coisas perigosas, resolvem fazer o que lhe dá na cabeça. São crentes. Sai de casa para obedecer. Quando Samuel chega até Davi, até Saul, certo? E diz para ele: Deus mandou você ir aos amalequitas e matar a todos. Saul sai de casa para obedecer, gente. Mas no caminho, entre a casa e o local da batalha, alguma coisa aconteceu na cabeça dele. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo levou para isso acontecer. Para brincar com alguma coisa perigosa, transformar-se essa coisa perigosa numa grande arma contra ele mesmo. A minha proposta hoje, com essa palavra, é mostrar que cada um de nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Enquanto tem gente perdendo, tem gente ganhando. Mas todos estão lutando. Está todo mundo lutando, meu irmão. Para aí para falar com o Robson e vai ver as lutas do Robson. Conversa com o Cláudio, com o Eliezer. Isso. Vai lá, fala com o Bruno. Vambora. Fala com o Caio aí. Pergunta o Renato. Vambora. Quer abordar alguém para ver quem é que está aí no frescor? Não tem ninguém não, meu irmão. Somos todos nós lutando. Essa é a grande verdade. O que nós precisamos ter é um lugar de refrigério. Reabastecer, reanimar no Senhor. Aprender a trabalhar com aquilo que tem. Vai ter gente boa na sua equipe e vai ter gente ruim. Esses homens maus e perversos foram ruins na hora de repartir o despojo, mas na hora de enfrentar os inimigos, você acha que ele foi bom ou foi ruim? Bom ou ruim? É isso aí. Na hora de encarar os inimigos, porque nas batalhas o que nós precisamos é unificar as virtudes, superar as nossas diferenças, os nossos problemas. Entendemos que todos nós estamos trabalhando no mesmo propósito. Quando chegou aqui, agora são homens maus e perversos. Mas lá, na hora que o pau estava quebrando, os maus e perversos estavam matando a turma toda. Louvado seja o Senhor. Em nome do Senhor. É isso aí, irmão. Glória a Deus. Você tá entendendo? Então vai lutar a sua guerrinha, meu filho. Ela é sua, não é? Você quer que eu vá lutar a sua? É isso? Eu não tô te pedindo pra você lutar a minha. E eu tenho a minha, certo? Eu tenho as minhas batalhas. E é assim que funciona. Então aprenda a ter gente do seu lado. Nem sempre vai ser o que você gostaria, mas aprenda a trabalhar, certo? O lado bom e útil de cada pessoa. Se reabasteça no isso. E aprenda que quem te dá vitória é Deus. É Ele que te faz um vencer. Então eu quero que você fique de pé agora.